Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a grande honra de poder imortalizar a história de uma grande história na engenharia aqui da nossa cidade. Falo dela, a engenheira civil Ayla Gotellip, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Ayla, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra inenarrável poder te receber aqui nos estúdios da Super ITV. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. É uma honra incrível poder te receber. E Ayla, antes da gente poder entrar no que você faz com muita maestria, já há quase 10 anos, falar sobre saúde mental se tornou muito comum no mundo todo, principalmente depois do advento nefasto da pandemia. Logo, para a gente poder iniciar nosso bate-papo, como está a Ayla mentalmente falando em pleno 2025? Olha, isso é uma pergunta que mexe muito com a gente. Eu falo... eu vim de um ano de muitas emoções, né? Recém-casada, abri a empresa, né? Era sócia de outra, saí. E não é que eu saí, eu continuo com eles, mas não como sócia mais. Sim. E abri a minha empresa, comecei a caminhar sozinha. Legal. Então, eu acho que essa parte da saúde mental parte muito disso, porque quando a gente não vive os nossos propósitos, a gente não se sente realizado. Exato. Então, eu acho que hoje, em outubro de 2025, eu me sinto no meu caminho certo, realizando os meus propósitos. E eu acho que nada quanto a gente se conhecer, Claro, para poder correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos ideais, né? Então, essa parte da saúde mental agora tá bem alta. Para mim, é muita felicidade. mas tá saudável. Tô saudável, graças a Deus. Amém, isso que importa. E pensando na saúde mental e fazendo um gancho com o que eu falei anteriormente em relação a como esse tipo de assunto ou a como esse diálogo ficou muito em voga por conta do advento que foi, né, e nefasto, obviamente, da pandemia da Covid-19, qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Olha, eu acho que foi muito desafiador, porque na época eu morava junto com a minha avó, que tinha mais de 80 anos, e eu tinha medo, né, de sair e voltar para casa, passar um Covid para minha avó. Graças a Deus, ela foi a única que não pegou Covid lá em casa. Então, eu acho que quando a gente tem um propósito, que é defender, que é cuidar dos nossos amores, né? Sim. A gente faz qualquer coisa. A gente previne, a gente deixa de sair, a gente... Então, o maior legado é essa resiliência. Além disso, né, tudo ter transformado no digital. Que foi... Na verdade, a gente já trabalhava à distância. Na época, vendia alarme de incêndio wireless. E a gente viajava muito, atende o estado de Minas Gerais. Atende até hoje, né? Sim. Atende mais a área industrial. E, de repente, as visitas técnicas eram selecionadas. A gente tinha que passar por exame de Covid para poder entrar dentro de uma empresa. Não podia ir mais 2 pessoas, era só uma para fazer uma visita técnica. Para prestar o serviço, depois tinha toda aquela burocracia. Então, a gente fala que... Aí a gente já vai entrar um pouquinho entre o assunto de prevenção. Sim. E cuidados, né? Que eu acho que a pandemia trouxe isso muito forte, da gente cuidar da nossa vida, do próximo, né? Eu acho que esse foi um dos maiores legados. Pensando na Ayla, antes de sonhar em ser engenheira, como era a Ayla Gotellip nos tempos de Colégio Imaculado? A Ayla queria fazer educação física, jogava basquete. Legal. Cheguei a ser seleção mineira sub-15 na época. Olha, atleta ela. Fui, hoje não sou mais. Preciso voltar. Mas foi muito marcante a tia Sheila para mim nesse período. Eu acho que foi uma época que eu tinha descoberto que eu tinha TDAH. E quando a gente não se firma, não descobre uma coisa, a gente se sente muito inferior, que não é capaz de fazer as coisas. E
E eu acho que a tia Sheila foi uma pessoa muito importante para me fortalecer ali, para eu me encontrar. Porque eu falo que a Ayla, no final da infância, foi uma infância com muita terapia, de muitos conhecimentos. Mas a Ayla, quando entrou no basquete, foi diferente, sabe? Teve aquela energia gostosa, a era das competições, a gente treinava. Então, era muito bom. Qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de Colégio Imaculada Conceição e por que eu faço essa indagação? O tempo de escola ele é muito nostálgico para qualquer pessoa. Pelo simples fato, por exemplo, de que é um período das nossas vidas que nós jamais viveremos. Tudo aquilo que a gente viveu na escola, e não só dentro da escola, mas tudo aquilo que a gente viveu na nossa vida durante o período onde estávamos inseridos no ambiente escolar, jamais voltará. Logo, só por conta desse motivo, já é um tempo muito nostálgico e que quando a gente lembra, vem na cabeça aquela ideia, né? Ai, não vai voltar mais. Feita essa pequena introdução, qual é a grande recordação que você possui dos tempos de Colégio Imaculada Conceição? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente à escola, independentemente do dia, do horário, do mês, do ano, vem na sua cabeça na hora. Acho que, primeiramente, a energia dos jogos era muito boa. Jopique. Não, tô falando mesmo da época de Gen, Geve, né? Era aquela correria, porque ninguém queria jogar basquete, eu tinha que ficar completando o time, chamando as meninas. Já completei uma vez. Era gostoso, mas eu já falei do basquete que foi na minha vida, mas acho que seria impossível não falar de sarau. Eu acho que na época a gente trabalhou sobre... O nosso tema do sarau era a sua cultura, a sua identidade. E um ano depois eu fui para intercâmbio e vivi uma cultura muito diferente do que a gente tem costume, né? Sim, claro. Então, foi ali que eu fui entendendo sobre essa personalidade de respeitar as pessoas que são diferentes, as culturas mesmo. Porque se a gente vai para a Europa é de um jeito, se a gente vai para a Ásia é de outro, né? Essa é a América mesmo. Tem infinitas culturas que não tem nem como comparar. E todas são boas, não tem uma que é a melhor. Eu sou suspeita, porque eu sou brasileira, amo meu estado, mineira, e eu acho que tive essa experiência em Taiwan, também virei apaixonada na hora de voltar. Gente, eu chorei um voo de Hong Kong até... de Taipei até Hong Kong. Chorei o voo inteiro, porque eu sabia que ia ficar uma saudade muito grande também. Qual é o professor ou professora da sua vida? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu tive vários professores muito bons. Mas eu tive um professor muito humano, que é o Josué, de História. Sabe aquele professor que te acolhe? E ele era muito bom, assim, das matérias, que falava com brilho no olho. Tive muitos outros aqui, poderia citar muitos, mas você falou só um. Os outros professores, não me culpem, não fiquem com ciúmes. Mas eu acho que o Josué marcou muito e eu vou ficar com um motivo mais reservado. A nossa vida, a partir do momento em que a gente sai da escola e vai para a faculdade, ela dá um giro de 360 graus. E é muito por conta de que, de fato, a mudança é muito abrupta em relação não só à questão do que você terá pela frente dentro de uma universidade, mas também por tudo que cerca a sua vida durante o período escolar e tudo que passa a cercar a sua existência neste plano após a sua inserção dentro de uma universidade. E eu vou te dar um exemplo próprio. Quando eu saí do ensino médio em 2014 e logo em seguida, 2015, adentrei no curso de jornalismo da Univale, eu lembro que a primeira semana e principalmente o primeiro dia de faculdade foi um dos piores dias da minha vida, porque a mudança foi muito abrupta em relação a tudo aquilo que é uma faculdade, principalmente se tratando da Univale, que é muito grande, um campus enorme, enfim. Então, assim, eu fiquei muito baqueado, porque eu sentia que eu não estava preparado para poder enfrentar esse novo mundo. Mas isso foi só durante a primeira semana. Enfim,
Quando você saiu da escola e adentrou na faculdade, como foi essa mudança de vida na sua vida? Ai, posso ser sincera? Eu não senti muita impacto. Na verdade, acho que eu estava tão feliz, porque eu sonhava tanto naquela coisa de ser independente, de conquistar, e eu falei, isso aqui vai me proporcionar isso. E pela primeira vez aqui estudando, eu estudei fora, lá não tive uma mãe professora, mas foi a primeira vez que eu não tinha uma mãe dentro do mesmo ambiente de trabalho. Então, para mim, aquilo foi um pouco, tipo, pô, agora as pessoas vão me reconhecer como a Ayla, não como a filha da Adriana. Às vezes eu falo isso que a minha mãe não gosta que eu falo isso, não. Mas às vezes eu ficava incomodada. Ah, você é quem? Ah, filha da Adriana. Aí, assim, eu sentia que eu perdi um pouco a minha personalidade ali. Não que não seja, porque a minha mãe eu venho dela, sim, eu honro ela, mas às vezes a gente quer ser reconhecido pela Ayla, claro, né? Não pela Adriana. Às vezes a gente era escolhida num teatro porque era a filha da professora, assim, né? Então, e poder conquistar isso com o nosso nome, para mim, foi muito bom. Então, essa sensação gostosa de ter ido para a faculdade, eu queria estudar de noite, porque eu falei que eu ia trabalhar. Eu queria trabalhar e eu entrei no estágio, no segundo período da faculdade já, na Antares, mexia com licenciamento ambiental. Eu falei, bom, vou conhecer essa área, porque se eu gostar, eu vou transferir minha faculdade para de manhã, porque à noite não tinha engenharia civil e ambiental ainda. Sim. E aí eu fiquei 6 meses e falei, quer saber, não é isso que eu quero, não me encontrei. E aí continuei na engenharia civil, foi passando aos anos, eu super encantada, porque meu sonho era ver aquelas coisas crescendo, serem edificadas. Eu achava lindo, eu tinha um brilho no olhar quando eu tinha que ir para a obra. Nos meus próximos estágios que eu fiz, eu fui para a Tecplan, teve fase que eu fiquei no escritório, mas quando eu tinha que ir para a obra, nossa, eu me esbaldava, queria subir nos andaimes para conferir as lajes lá em cima. Às vezes nem os meninos queriam subir, eu falei, não, deixa que eu subo. Que eu gostava disso, sim, de ver, de ver aquilo acontecer, se tornar realidade, sonhos de tantas pessoas, né? Claro. Então, foi muito marcante isso na faculdade, de me resignificar. Porque, assim, na minha família, eu tenho um tio que era engenheiro civil, mas quando eu decidi fazer engenharia civil, ele já tinha falecido. E os meus padrinhos, que são engenheiros químicos. Mas não tinha uma referência, assim, de engenharia dentro da construção recente. Como lá em Taiwan eu estudei numa escola técnica voltada para engenharia elétrica e arquitetura, sim, então eu acho que lá eu sofri muito essa influência de aprender a desenhar os projetinhos, de criar a placa eletrônica, porque lá é diferente. Lá não existe um ensino médio igual a gente tem aqui. Lá o ensino médio ele é todo técnico. Você quer ser enfermeira, então você já vai para uma escola, você vai sair técnica de lá. Então, você quer ser técnico eletrônico, engenheiro, então você já tem aqueles pré-conhecimentos antes de você entrar na faculdade. Então, quando eu voltei, eu falei, quero fazer arquitetura. Só que desenhar nunca foi meu forte. Nunca gostei de desenhar. E aí, eu falei assim, na véspera de fazer a inscrição para o vestibular, eu falei assim, vou fazer a minha inscrição na engenharia civil, que eu acho que é mais amplo, eu acho que eu vou aproveitar mais, né? Eu acho que eu tenho um perfil mais explorador, assim, mais bruto. Eu acho que eu vou gostar mais da engenharia civil do que, de fato, trabalhar somente com os projetos arquitetônicos dentro da arquitetura. E aí, foi uma descoberta muito grande, porque quando eu entrei na faculdade, eu não imaginava vir para a área da prevenção e combate a incêndio. Mas, diante de toda a minha experiência, né, de ter vivido a cultura oriental, lá é muito forte essa questão da prevenção. A gente passa na escola, eu passei por 3 simulados de incêndio em um ano. Coisa que aqui no Brasil ainda não tinha passado. Sim. Então, eu comecei Na verdade, quando eu formei, assim que eu formei, eu falei, agora o que eu vou fazer? Comecei a trabalhar numa seguradora. E nesse processo aí de trabalhar na seguradora, meu pai tinha acabado de abrir uma empresa e não tinha dado certo com o antigo sócio dele. Ele falou assim, eu preciso de um sócio que seja engenheiro, investir em você, vamos junto? Aí eu pedi conta dessa seguradora e começamos juntos começar a mexer com alarme de incêndio. E na época eu fazia pós-graduação de gerenciamento de projeto.
Então tava super em alta aquela coisa pra mim, né? De planejar, de gerenciar, de criar modelos de processos e tudo. Então eu falei, então vamos, pai, vamos. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Foram 6 anos juntos, que a gente passou ali vestindo a camisa um do outro. Não que a gente não vista, a gente continua vestindo, sendo apoio. E nesses 6 anos a gente atendeu muita parte industrial. E a gente vê que tem muita indústria que se preocupa com a prevenção. E aquilo eu fui olhando, eu falei, cara, que interessante. Nossa, que legal que essa empresa se dedica para que os funcionários tenham um bom desempenho caso aconteça um sinistro, né? E, assim, foi maravilhoso. Porque aí eu falei, pai, eu vou ser especialista nessa área. Aí eu fui lá, fiz a minha inscrição na pós-graduação de Engenharia de Prevenção e Combate a Incêndio. Sim. Fiz a pós-graduação na PUC. Na época eu comecei morando em BH e veio a pandemia, essa pós se tornou remoto. E foi aí que eu voltei para Valadares. Morei 3 anos lá, de 2017 até 2020. E voltar para Valadares foi um dos grandes desafios, porque eu estava acostumada com uma cidade grande, adaptada. Tinha meu forró, que eu era forrozeira, gostava de ir para o meu forró. E aqui tinha, mas não era igual lá, porque ela já estava enturmada. Claro. Então eu senti muita falta. Só que eu acho que isso também me fez engajar dentro do mundo da prevenção e combate a incêndio. E eu acho que hoje, eu tô com 32 anos, eu posso falar que eu já prestei serviço nas maiores indústrias do Brasil. E não só do Brasil, quanto aqui em Governador Valadares também. Já fiz projeto industrial daqui, já atuei em laboratórios, eventos, em restaurantes, em vários segmentos. E eu acho que o mais legal dessa área é isso, porque não é a mesma coisa. Cada projeto tem um mundo novo. Sim. É uma prevenção nova, é uma forma de ensinar para as pessoas, porque eu falo que só ter um papel ali que a sua edificação está regularizada, para mim não é suficiente. Para mim o mais importante é o quê? É as pessoas saberem agir diante um incêndio, diante de um acidente, um sinistro que acontece ali. Então, agora posso te fazer uma pergunta? Fique à vontade. Você sabia que o incêndio possui classes? Sim, porque eu já cobri matérias, por ser jornalista, né? Na época de TV Leste, que eu era repórter. Já cobri alguns incêndios, e infelizmente, né, que a gente nunca quer que aconteça. Não, a gente faz um projeto para não acontecer, exatamente. Mas não quer dizer que não vai acontecer. Mas já ouvi falar sobre isso. Sim. Então, só que se eu te falar qual extintor você vai apagar, uma madeira, você sabe me falar? Não. Pois é. Isso é uma noção básica que todos os seres humanos da Terra deveriam saber. Porque isso salva a vida. Eu já vi gente pegar um extintor de água para apagar a energia elétrica. Pagar a luz ligada, sem ter desligado a energia. Sim. Então, isso é grave. Isso são erros que, às vezes, poderia evitar maiores perdas, poderia evitar maiores ferimentos nas pessoas. Então, meu maior propósito da vida, além de regularizar e deixar a pessoa tranquila, é mostrar que ela conscientizar as pessoas para esse processo. Porque é triste a gente ver o que aconteceu na Boate Kiss, no edifício Joelma, Andorinhas, em São Paulo. Se você pegar aí os vídeos, as pessoas pulavam lá de cima, porque o prédio virou um caldeirão tão grande. Ou seja, quando um fogo começa, ele vai... A condução, a energia do fogo, ele vai esquentando toda a edificação. E aquilo ali vai ficando quente, quente, quente. Se você não tem para onde sair, se você não tem como respirar, você vai cozinhando ali dentro. Então, imagina o desespero que é isso perante a situação que você está vivendo. Sendo tudo aquele tanto de fumaça, você não conseguir sair, você não conseguir respirar. Gera pânico. E as pessoas que passam por esses tipos de situação, elas carregam traumas pro resto da vida, né? Então, aí entra mais uma vez a área da psicologia, que precisa tratar traumas para aquela pessoa, às vezes, consiga entrar no elevador, consiga entrar num prédio novamente. Então, a gente vai pegando vários ganchos. E eu falo, poxa vida, às vezes, se a gente tivesse conscientizado
aquelas pessoas não sentiriam mais esse trauma, porque saberia agir na situação. Claro. Eu estava vendo um podcast mês passado do bombeiro de São Paulo, e ele falava que hoje, na atualidade, a gente tem muito para evoluir dentro da prevenção e combate a incêndio. Mas se a gente pegar os incêndios que aconteceram, esses que eu citei, não são tão recentes, né? A Boate Kiss aí foi 2013, a gente já tem aí 12 anos de acontecimento, né? Quase 13. Então, não são eventos novos para a gente falar assim, não, isso aconteceu agora e justificar. Mas ele fala que se a gente pegar esses eventos para hoje a gente tem menos vítimas, menos perdas, porque as pessoas já estão sabendo agir melhor durante a situação de incêndio. Mas a gente tem muito a evoluir. E um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer foi um simulado de incêndio em um colégio aqui em Valadares. Eu dei treinamento para todos os estudantes, claro, abordando temas específicos para a idade, porque não adianta eu querer ensinar para uma criança de 8 anos como a gente vai ensinar para o pessoal do ensino médio. Então foi bem desafiador, né? Mas ao mesmo tempo muito gratificante quando a gente via aqueles meninos todos enfileiradinhos saindo e chegando em casa falando com o pai, com a mãe assim: nossa, mãe, que legal, você sabia que a gente não pode apagar energia com água? Então, aquilo me trouxe satisfação em falar, eu consegui atingir o meu propósito. Claro. Então, para mim é muito gratificante ver que as pessoas estão agindo. E se a gente está dentro das escolas e a gente consegue ter essa conscientização desde pequeno, passando por esses treinamentos anualmente, quando a gente fica adulto, a gente já está muito mais consciente. A gente já sabe agir. Ninguém sai correndo na hora de um sinistro, porque o pânico gera pânico. Se eu saio correndo aqui, fogo, todo mundo sai correndo, empurra, cai, pisa em cima, machuca. Não, cara, gente, tá pegando fogo, vamos começar a evacuar, tal. Então, existem técnicas ali para evitar o pânico, para que todo mundo consiga evacuar. E não acontece igual na Boate Kiss, que ficou todo mundo naquele abarroamento ali na porta, que ninguém conseguia sair. Você tentava puxar, todo mundo tentando sair junto, ficou preso. Quanto tempo, quantas vidas ali poderiam ter saído sem ter tido mortes, né? Então, é sobre isso o meu trabalho, sabe? Maior de tudo, além de regularizar, é trazer esse propósito. Eu já fiz mais de 1.301 entrevistas aqui. Hoje eu vou ser entrevistado de número 1.302. E, graças a Deus, eu costumo brincar que uma das poucas qualidades que eu tenho é a memória. E por que eu estou falando isso? Foi raro ver, durante essas entrevistas, alguém falar da própria profissão sorrindo e com um brilho no olhar. E eu acabei percebendo isso acontecendo com você agora, falando de tudo que você faz dentro da engenharia civil. Por quê? É sobre propósito. É a gente se sentir realizada. É muita burocracia, mas eu falo que não é tanta burocracia. As pessoas ficam tentando dar o jeitinho, mas você vê que na hora que acontece o incêndio, você conseguiu salvar aquelas pessoas, conseguiu trazer consciência. Eu acho que o meu trabalho ele se torna um trabalho muito humano nesse sentido. Porque eu posso não estar lá na linha de frente dos médicos, socorrendo, mas eu estou ali trazendo a conscientização para que as pessoas não precisam chegar ao extremo. Então, eu não quero ver ninguém sofrer, né? Principalmente pessoas que eu amo. E aí eu estendo, todo mundo tem alguém que ama, todo mundo tem alguém esperando em casa aquelas pessoas. Então, a gente tem sim que pensar na segurança. Então, parece besteira, mas não. Isso me preenche muito, muito. Quando eu decidi até falar, pai, eu preciso caminhar sozinha, eu falei com ele, durante o horário de serviço, eu chamo ele de Dirceu, né? Mas quando a gente está no nosso momento íntimo, falei, pai, eu preciso caminhar sozinha. Eu tenho um grande conhecimento, eu não posso só vender equipamentos de incêndio. Eu preciso. Eu tenho aqui... eu não nasci para só vender. Eu nasci
para conscientizar, para projetar. E é isso mas foi muita terapia, tá? Chegar até aqui. Mari Medeiros, a última, maravilhosa. Acho que ela que me deu essa... Ela me deu, não. Ela me fez enxergar essa coragem que eu tinha dentro de mim para poder começar do zero de novo. Não tão do zero, né? Claro. Mas do zero é o quê? Começar a conquistar meus clientes, começar a mostrar quem eu sou, né? Porque se há um ano atrás, se você entrasse no meu Instagram, você não sabia nem que eu era engenheira. Eu tinha muito esse receio, às vezes, de falar, de me mostrar. E falar, eu trabalho muito no âmbito industrial, ninguém vai entrar ali no meu Instagram para poder ver. E aí aquilo ali eu falei, não, mas eu não nasci só para o âmbito industrial. Eu posso trabalhar em várias áreas. E o que eu gosto é do dinamismo. Então, cada vez ter esses desafios diferentes, trabalhar com um segmento diferente, eu acho que isso também, não entrar naquela rotina, Sim. Isso para mim é muito... É o que também me traz esse gás para trabalhar. Por que um incêndio acontece? Por vários propósitos. Pode acontecer por curto-circuito, às vezes um má manuseio ali com fogo, uma vela, acidentes que podem acontecer no dia a dia. Mas se a gente for pegar os históricos de incêndios, a maioria são curtos-circuitos no Brasil. E aí eu falo que muita gente acha que é só projetar, mas não é. A gente tem que pedir ali a manutenção no circuito elétrico das edificações, porque se eu tenho uma fiação muito antiga, hoje a gente está cada vez mais com mais tecnologias. E aí, você acha que uma tomada vai aguentar a gente colocar ali um T e aqui é tanto de tomada ligadinha? Não vai. Então acaba acontecendo no curto-circuito. Você pode perceber que às vezes o telefone a gente põe para carregar, ele esquenta. E ali, dependendo da superfície que ele está em cima, se for um plástico com alta temperatura, ele não precisa de ter 600 graus. Mas ele pode chegar no seu ponto ali e começar um incêndio, porque ele vai ter fonte de calor, ele vai ter oxigênio e vai ter um congruente. E ali começa um incêndio, sabe? Então, o incêndio ele pode começar de diversas maneiras quando a gente menos espera. O próprio... mês passado também teve um incêndio ali no Altinópolis. O cara era soldador de imóveis, né? E aí ele mesmo citou, né, que estava soldando e aí o sofá começou a pegar fogo. Ele se desesperou. Tecido propaga fogo muito rápido. E aí ele falou assim, tinha extintor, mas eu nem lembrei. Aí eu falo, o que adianta eu só projetar e a pessoa não lembrar que tem um extintor ali para poder combater um incêndio? Então, o cara simplesmente estava trabalhando e dali gerou um incêndio. Então, existem diversas formas, até mesmo inesperadas, para acontecer. E eu vou falar muito claro, o incêndio ele não marca hora, nem data. Ele simplesmente vai acontecer e aí? A gente está preparado? Sabe? Esse é o maior questionamento que eu faço para as pessoas. Pega no gancho no que você acabou de falar na parte final da sua explanação em relação à questão da rapidez que o incêndio pode acontecer. E pensando nessa fala, vem na minha cabeça a seguinte ideia, que também pode ser considerada uma pergunta. Como prevenir o incêndio? Bom, a gente vai prevenir evitar velas. Hoje em dia a gente tem luminárias de emergência, que acabou a energia. A gente pode ter esse luminário de emergência em casa. Por que é só nos estabelecimentos? Né? Isso é uma maneira. Porque ali a gente evita que um descuido, uma cortina pegue fogo. Né? Para prevenir um incêndio, às vezes, a gente pode usar retardantes de chamas em equipamentos tipo sofá, cortinas dentro de casa. Muitas vezes as pessoas viajam, né? Quantas vezes a gente já escuta, viajei, minha casa pegou fogo. Às vezes deixou tomadas ligadas, então vai viajar, desliga as tomadas da casa, para evitar que aconteça um curto-circuito. E nós estamos falando de equipamento, às vezes tem anos aquele equipamento ali
né? Ou então energia, como eu já falei anteriormente, a energia, a fiação muito antiga, equipamento muito novo, que consome, que puxa ali, não tem a grossura que deveria ter. Às vezes colocam lá um fio de 2,5, mas deveria ser de 4, né? Então isso tudo vai interferindo nesse processo de poder pegar um fogo, desencadear um incêndio. Pensando no que você faz, né, e principalmente, né, fazendo relação com toda a experiência que você possui, especialmente nesse nicho, né, nesse segmento de prevenção de acidentes, prevenção de incêndios, e você citou em uma das suas falas anteriores sobre não basta apenas projetar, mas também existe a necessidade de ter ali um cuidado para que coisas maiores não possam acontecer, negativas, obviamente. E pensando no processo de construção, e isso me pegou muito, o fato das pessoas não pensarem apenas em projetar ambientes sem pensar num risco ou no que pode acontecer pela falta de cuidado ou de manuseio em relação a alguma etapa desse processo de construção e de arquitetação. Enfim, na fase inicial de uma obra, de uma casa, de uma empresa, enfim, ali na metade da construção, já na parte final, o que as pessoas precisam fazer, claro, além de te contratar, obviamente, para poder conseguir ficar 100% seguro, o que as pessoas precisam fazer e se atentar, principalmente, para que não possa acontecer uma ocorrência maior, principalmente pensando num incêndio? Foi uma ótima reflexão. E eu falo, se você está pensando em construir, chama um projetista de incêndio junto com o seu arquiteto. Sabe por quê? Eu já peguei casos do corredor de saída de emergência não ter 1,10 m. E aí, ter 90 centímetros. E aí, isso acarreta. Como que a gente vai aprovar? Sim. Aí, na hora de aprovar lá no Corpo de Bombeiro, a gente tem que ficar acrescentando medidas, colocando, às vezes, um detector, que ali naquela edificação não era necessário, mas como é muito pequenininho, a saída, a rota, né? Às vezes é alarme de incêndio. Estou falando dependendo da edificação. Então, chame um projetista para poder passar o olho ali antes de começar a construir, antes da entrega do projeto, para a gente poder dar uma olhada nessas rotas de fuga. Gente, uma consultoria é simples, é fácil, né? Não quero fazer o projeto de incêndio agora, deixa eu passar. Então, essa consultoria é o ideal para quem está começando a construir. Mas, pegando esse link, recentemente a gente está aprovando agora um projeto onde eles construíram, porque edificações acima de 12 metros de altura é obrigatório ter escada enclausurada. E essa edificação ela tinha 12,5 metros. E por incrível que pareça, não tinha uma escada enclausurada. Isso é um problema. Com certeza. Foi um problemão. E aí eu falei, não, nós vamos ter que transformar uma das escadas em escada enclausurada. Então, só que não é simplesmente fechar a escada. A gente tem que pensar na ventilação. Para quê? Para que as pessoas conseguem fazer aquela evacuação de forma segura. Então, precisa ter as janelas, né? Ter lá todo o tamanho certinho para as pessoas ter aonde sair a fumaça, se entrar a fumaça ali dentro. Então, existe uma série de cuidados que, às vezes, as pessoas que não estão voltadas para essa parte da prevenção não se atentam. Então, e aí depois que a edificação, a estrutura está toda pronta, o prejuízo é muito maior para poder estar construindo, para poder estar regularizando. Então, fica a dica, se você está começando a construir, entre em contato com a gente, faça a sua consultoria e, lógico, depois a gente fecha o projeto, a gente faz todo o acompanhamento da execução, também da obra, se for preciso, dessa parte de incêndio. Para quê? Para que você esteja seguro e, o mais importante, todas as pessoas que ali habitam também estejam seguros. Além de todos esses erros que você citou, imagino que existem outros. Quais são esses erros que as pessoas cometem na hora de planejar ou arquitetar uma casa quando não pensam no que pode vir a acontecer, pensando, obviamente, na prevenção de incêndios? Olha, essa
largura dos corredores de rota de fuga é a principal. É o que mais acontece. Mas questão de caminhamento também, porque quando a gente vai projetar, a gente tem que pensar no caminhamento. Sim. 30 metros da porta. E às vezes eu tenho uma indicação tão grande que passa de 30 metros. E aí eu preciso criar portas de emergências para criar novas saídas ali. Eu não posso só deixar com aquelas principais. Porque às vezes coloca. A indicação precisa ter 2 portas de emergência. Ali tem 2 portas, só que tá lá. Uma aqui, outra aqui. Sim. Uma do lado da outra. Na mesma. E aí, quando a gente vai ver, tem lá 60 metros de distância para conseguir sair da edificação. Então, isso daí é um outro erro que acontece bastante. Erros que acontecem também, tipos de extintores errados. Às vezes, a pessoa só coloca lá e, por exemplo, a gente tem essas CPDs, né, que ficam máquinas grandes, às vezes equipamentos elétricos, né, geradores. Aí, quando você vai ver, tem um extintor de água, assim, no meio, que não deveria, porque claro, nem todo mundo se conhece. Ele vai falar, o extintor eu vou apagar, por que tem um extintor de água ali? Né? E, às vezes, foi pouco pensado. Então, planejar e organizar ali, projetar a estrutura é muito mais do que só colocar extintores, placas. É você entender o risco e colocar os equipamentos certos naquela edificação. Ayla, em várias profissões, na medida em que vão acontecendo, né, ou vai acontecendo grandes ocorrências no sentido do acontecimento mesmo, esses acontecimentos acabam servindo como uma espécie de foco de estudo para inúmeros segmentos. Isso acontece no jornalismo, isso acontece na medicina, principalmente, na odontologia, no futebol, enfim, em praticamente todos os segmentos profissionais existentes no mundo. E pensando na sua vida enquanto engenheira e principalmente por todo esse know-how que você tem em relação à segurança, à prevenção de grandes acidentes, de incêndios principalmente, na época que aconteceu, você não era engenheira. Mas imagino que a partir do momento em que você adentrou na faculdade e estudando, me corrija se eu estiver errado, tá? O que aconteceu na Boate Kiss passou a ser objeto de estudo, ou não na faculdade, mas às vezes você, por curiosidade própria mesmo, viu ali o que aconteceu ou deixou de acontecer, ou o que poderia ter acontecido para ser evitado toda a tragédia. Enfim, o que aconteceu na Boate Kiss, pensando na sua área de atuação, serviu como objeto de estudo para que não aconteça mais, obviamente? Bom, isso foi 2013, eu estava ali começando o meu 2º ano da faculdade, então provavelmente se eu morasse em Santa Luzia, eu estaria lá também. Santa Maria. Santa Maria, perdão. Eu estaria lá também, porque eu sempre gostei de festa, era uma calorada, né? Principalmente se fosse do meu curso. Sim. Então, eu me coloquei muito no lugar daqueles jovens, ver pessoas da minha idade, ali na faculdade, construindo a vida. Marca, né, a gente, não tem como um desastre desse falar que não impacta na gente, porque impacta. Mas durante a faculdade, eu faço até uma crítica, eu não sei se hoje melhorou, mas durante os 5 anos de faculdade, eu fui ter a engenharia de segurança somente no último período da faculdade, e mesmo assim um tema muito pouco abordado dentro da engenharia de prevenção e combate a incêndio, porque a segurança do trabalho é muito ampla, né? A gente está falando ali de ergonomia, documentação, PCMSO, e aí que é a parte organizacional ali da empresa, de cuidados com o funcionário, né? E a prevenção e combate a incêndio, dentro da pós-segurança do trabalho, também tem essa parte de prevenção e combate a incêndio, mas é sucinta, você aprende ali o básico, né? E na faculdade, essa área, porque igual você falou, nós temos aí a medicina, tem diversos segmentos, né? A engenharia civil também tem. Tem um engenheiro que é estrutural. Se você me falar, Ayla, você faz um projeto estrutural? Não, eu não faço. Eu sou especialista na área de prevenção e combate a incêndio. Eu faço projeto de prevenção e combate a incêndio, né? A gente tem aí os projetos arquitetônicos,
né? Tem muito engenheiro civil que faz, como arquitetos. Tem projeto elétrico, que é uma outra área. Projeto hidráulico é uma outra área. Lógico, o engenheiro civil pode fazer? Pode fazer, né? Projetos elétricos aí tem... são projetos de baixa voltagem. Mas tem os segmentos que a gente pode. Você acha que eu vou dar conta de fazer tudo perfeito, bem feito? Então, eu acho que existe aí essas segmentações que as pessoas precisam se especializar e seguir. Um médico, para fazer uma residência, para ser especialista, um cardiologista, ele passa por uma residência. Sim. Então, da mesma forma, quando a gente sai da engenharia civil, a gente também decide fazer. Vou me especializar em segurança do trabalho, vou me especializar em engenharia na parte estrutural, elétrica, hidráulica. Então, isso é comum também, mas é pouco se falado, né? Que às vezes a gente não vê um engenheiro, porque eu sou especialista nessa área. Às vezes é muito generalista ali. Mas é comum, dentro da engenharia tem esses ramos também. Pensando no que você faz hoje, mas pensando no que você fez para poder chegar onde você se encontra profissionalmente falando, qual foi a importância, ou qual é, melhor dizendo, a importância de todo o processo de intercâmbio que você teve na sua história profissional para você ser a Ayla Gottlieb de 2025? Bom, eu acho que, para começar, é o exemplo, né? Eu estudei numa escola, lá a gente ia para a escola, começava 7h30 da manhã e terminava 5h30 da tarde. O almoço era na própria escola. E tô falando isso só para contextualizar. E todo dia que a gente chegava na escola, de 7h30 às 8h, tinha um momento cívico. Não era todos os dias que tocava o hino, mas sempre o diretor ia lá, falava, ou tinha uma reflexão. E 10 minutinhos desse período, não existia funcionários que eram responsáveis por limpar, pela limpeza da escola. Os estudantes tinham que limpar. Então, mesmo sendo intercambista, tinha que ir lá todo dia limpar a janela da biblioteca. E o outro intercambista, ele varria o chão ali da calçadinha na entrada da biblioteca. E assim, a gente estava numa turma e cada um tinha essa função, né? Eu fazia essa parte da janela, o Daniel fazia a parte de varrer o chão, e tinha as pessoas que ficavam por conta de varrer dentro da biblioteca, tirar a poeira dos livros. Então, e tinha a turma que ficava responsável por limpar os banheiros. Então, a gente já começa aí pela disciplina, né? Lá você vê que os professores é uma das profissões mais bem valorizadas, né? Que mais recebem no país. E todo mundo, o professor entra na sala, as pessoas levantam, só senta quando o professor autoriza. E eu não falo que isso é bater continência, não. Eu falo que isso é sobre respeito. A nossa cultura brasileira tem muito a aprender com relação à forma que a gente trata os professores, né? E então, assim, quando a gente foi passando ao longo do ano, passei por esses 3 simulados de incêndio, como eu já tinha citado, e eu falava, caramba, nós estamos falando de um país, gente, que tem terremoto, né? E o terremoto é uma coisa muito propícia para iniciar um incêndio. Então é muito comum. Teve uma vez que eu estava lá, deu um terremoto na escala no grau 6, e uma fábrica perto de Taipei começou a pegar fogo, e a minha mãe na escola pensou, Adriana, você viu, não sei o quê. E lá era, tipo assim, 3 horas da manhã. E aí eu falei, a minha mãe tentava me ligar, minha mãe ligava, eu não atendia o telefone, que eu durmo igual uma pedra. E aí ela ligou para uma amiga, aí a minha amiga, não, tá tudo bem. Assim, por quê? Já era mais distante, mas era uma coisa que preocupava, né? Claro. Porque o incêndio realmente, ali a estrutura tá mexendo. É muito propício ali o atrito, aumentar a temperatura, você tem ali um congruente oxigênio e a fonte de calor, acabou. Começou ali o incêndio. Então, todo mundo, quando tocava ninguém avisava quando ia acontecer o simulado de incêndio, não. Na hora que tocava o sino da evacuação, da sirene, todo mundo já levantava, enfileirado, ninguém fazia um barulho, andando, tranquilo. E eu falei, meu Deus, isso aqui é uma utopia de vida, né? Porque se fosse aqui no Brasil, ia sair todo mundo cantando, feliz e tal.
ou então empurrando o coleguinha, jogando bolinha no outro, que aqui é a galera Cultura aqui é diferente. muito diferente. Então eu acho que, sem dúvida, eu acho que eu ter vivenciado esse respeito pela segurança fez muita diferença para mim, para minha carreira também. Você respeita a segurança, mas os atuais empresários brasileiros, especificamente tratando aqui de Governador Valadares, também estão respeitando a segurança nas suas respectivas empresas? Olha, a gente tem muita empresa bacana que se preocupa e está investindo nisso. Eu mesmo dei um treinamento no mês passado e ela falou, a empresária, ela falou assim, olha, eu vou te contratar todo ano para você voltar aqui e dar esse treinamento novamente para as pessoas. Porque o meu foco é que todo mundo saiba agir. Eu não quero que aconteça, eu quero nenhum incidente, as pessoas não saibam como agir. Então, eu acho que tem sim muita gente preocupada, né? E eu acho que tem muita gente ainda precisando dar um start. Mas é uma evolução muito grande. A gente tem pessoas, sim, que acreditam e que querem cuidar da segurança e da prevenção. Quando você cita que precisam dar um start, necessariamente seria o quê? Pensando naquilo que você já viu, por aquilo que você já ouviu falar, por aquilo que você conversa com outros colegas de trabalho também. Olha, eu falo que é dar um start porque às vezes as pessoas só vão regularizar ali na hora que recebe uma multinha, que é notificado. Dói, aí começa a doer no bolso, né? E aí às vezes isso eu chamo de falta de conscientização. Sim. Sabe por quê? Porque se acontece um incêndio, dói no bolso dele muito mais do que pagar aquela multa. Não tem nem comparação. Então, eu acho que é esse que eu falo do start, sabe? Se fala muito no futebol sobre planejamento de carreira. Na engenharia, e pensando na vida da Ayla Gottlieb, tudo aquilo que você pensou em ser a partir do momento em que você saiu da faculdade e adentrou no mercado de trabalho, está acontecendo? Eu entrei na faculdade querendo mexer com engenharia de tráfego, que é mexer com trânsito. Mas, por percalço da vida, quando eu fui estudar isso na faculdade, eu falei, não é isso mais que eu quero. Mas, hoje, falar assim, que eu esperava que eu ia me especializar nessa área quando eu formei, não. Eu não mesmo tendo essa bagagem, então, mas eu acho que faltava terapia, faltava autoconhecimento de eu buscar aqui dentro o que eu realmente quero, né? O que tá me preenchendo, e foram terapias, não foi só uma psicóloga, não foi só a Mari, não. Teve a Cris, que também foi muito boa comigo. Então, eu acho que uma dica que eu dou para as pessoas é justamente se conheça. Porque eu acho que é através do seu autoconhecimento que a gente vai conseguir desempenhar um trabalho que nos preenche, sabe? Então, não foi fácil chegar até aqui. Às vezes as pessoas, mas ser empresária, que não sei o que, é autônomo. Não, eu sou engenheira. Engenheiro nasceu para ser autônomo. A gente tem que tomar posse disso. E não foi fácil eu me empoderar. Eu às vezes até me emociono, não é por tristeza. É por saber que as coisas estão dando certo e que eu falei, poxa vida, por que eu não tive coragem de fazer isso antes, sabe? Então, eu acho que não tem nada melhor que a gente se conhecer e descobrir para que a gente veio aqui nessa terra, sabe? Qual é o grande sonho que você já realizou através da engenharia? Olha, quando eu estava na faculdade, eu falava que o meu sonho era trabalhar viajando. E eu realizei esse sonho. Já fui pro sul, já fui pro norte. Já prestei serviço em Fortaleza, no Pará. Já fui para Caxias do Sul também, lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, é muita satisfação quando a gente começa até conhecer o Brasil fazendo o que a gente gosta, que é trabalhar, conscientizando, né? Comissionando alarme, mesmo que seja só apenas comissionando alarme. E não é só apenas, porque quando a gente comissiona um alarme, tem o treinamento que eu trago toda essa conscientização para as pessoas, que é o mais importante para mim. Qual é o grande sonho que você almeja realizar através da engenharia? Ser reconhecida como a especialista na área da prevenção e combate a incêndio.
Porque aí muitas pessoas ainda não me conhecem, né? Minha empresa vai fazer 7 meses que eu abri e vou falar que a partir de junho foi que eu fechei meu primeiro projeto. Assim, da Ayla, né? Antes eu estava finalizando as entregas e tudo. Então, meu grande sonho agora é tornar uma rede da Gotelipe Engenharia mesmo. Para não só de projetos, mas ampliar. Mas isso fica para um próximo passo. Mas ainda tem muitos sonhos aí para a Gotelipe Engenharia de crescimento. Então eu estou pronunciando seu nome errado. Tá. E você não me falou. Ah, tá tudo certo. Mas, Ayla, pensando no contexto da engenharia civil, eu como leigo, tá? E até pelo fato de que meus 2 melhores amigos, que têm o mesmo nome, são também engenheiros civis. Então eu converso muito com eles, né? Claro que eu não entendo nada, então eu só fico ouvindo e dando um pitaco ali. Aquele pitaco que quando você tá na sala de aula, lembra na época de escola? Eu fui muito esse aluno. Não sei se você vai se lembrar desse perfil de aluno. Quando todo mundo sabe que ele não sabe nada, aí ele pergunta pra professora algo óbvio só pra professora pensar que ele tá querendo aprender, que ele tá se esforçando. Eu sou essa pessoa conversando com os 2 Igors, que são os engenheiros civis, que são os meus 2 melhores amigos. Mas, voltando para o nosso bate-papo, eu percebo que a área da engenharia é uma área muito masculina. Logo, quando eu vejo uma engenheira civil, ou seja, uma mulher, se destacando dentro desse mercado tão masculino, me chama muito a atenção. Logo te pergunto, quais são os desafios de ser uma mulher inserida na área da construção civil? Olha, eu não gosto nem de ficar falando muito sobre isso. Sabe por quê? Porque eu não gosto de me inferiorizar. Mas eu já tive situações de pessoas virar pra mim e falar assim, eu quero falar com o seu superior. Eu falo, tudo bem, eu sou a superior. Então, e às vezes a gente ter esse jogo de cintura, às vezes a gente precisa ter um pouquinho de humildade. Sim. E não deixar. A gente tem que saber agir. Às vezes, esse tipo de situação, por exemplo, quero falar com o seu superior. Aquilo me corroía, eu falava, tudo bem. Eu ia lá, conversava com o Dirceu e falava assim, você pode atender? Não quero causar um desgaste e tudo. Mas, às vezes, a gente tem essa cultura de achar que as pessoas também menosprezam muito as mulheres, mas tem muita gente que não. Tem muita gente que valoriza, que às vezes até preferem ter um atendimento de uma mulher do que de um homem. Porque às vezes a mulher é mais cautelosa, mais detalhista, né? O homem às vezes é mais rápido. Então, existem perfis e perfis e situações. Eu não gosto de trazer uma pauta que é séria e falar assim, nossa, mas que acontece diariamente. Não é diariamente, mas a gente sabe que às vezes acontece um certo preconceito. Mas quando eu escolhi essa área, eu já sabia que era uma área masculina. Então, a gente vai criando uma casca dura e vai aprendendo a lidar com esses desafios ao longo da nossa caminhada. O que te move dentro da engenharia civil? De ver as coisas funcionando, de ver as coisas crescerem. Não, eu acho que isso que é o que mais brilha o meu olho. Você vê, cara, nossa, cheguei ali naquela empresa, eles estão focados em manutenção, eles estão preocupados com a conscientização, eles estão fazendo reformas de ampliação. Você vê aquilo crescer, sabe? Isso para mim é o que me move, o que me enche também. E falar, poxa, eu pude fazer parte daquele projeto, olha que legal. Porque projeto não é só ir lá e desenhar. Projeto é planejar, é gerenciar, né? Então, você poder contribuir com isso, falar... Eu acho que todo engenheiro que já construiu ou que está dentro de algum projeto e fala, eu que fiz parte desse projeto, é muito orgulhoso, dá muito orgulho pra gente, sabe? Daqui a 10 anos, o que você quer ser? A mesma Ayla, porém maior. Já com uma bagagem grande, Sim. De muito mais conhecimento, porque eu acho que quanto mais cada projeto que chega é um novo conhecimento, é um novo estudo,
né? Porque, então, daqui a 10 anos eu quero ser a referência mesmo da área aqui da região e ser mãe. Oh, que gracinha. Amém. Quem sabe? Pensando na sua história de vida e pensando na história de inúmeras profissões atualmente, onde existe a necessidade do nome do profissional automaticamente se transformar em uma marca. Isso você vê acontecendo muito na advocacia. Vamos pegar aqui o governador Valadares, tá? Na advocacia, na odontologia principalmente, na própria medicina. E dentro da engenharia, o seu nome literalmente se transformou em uma marca. Qual a importância de fazer com que o seu próprio nome seja uma marca? Não só apenas ali no CNPJ, na empresa, mas principalmente sendo uma marca na mente das pessoas que vão ter o nome ali, Ayla Gottelieb, como uma marca e uma empresa referência no que você faz. Inicialmente, quando eu fui fazer todo o estudo, qual nome colocar para a empresa, né? Que eu fui lá decidir cores, tudo. A gente fez um estudo e eu falei que eu gostava muito do meu nome. É uma família de origem italiana, só que vieram para o Brasil. E se a gente for pegar os Gotteliebs que tem, são muito poucos aqui hoje. E todos os filhos da minha bisavó foram mulheres. Teve um homem só, mas ele não teve filho. Então, quando colocaram o Gottelieb, foi um pedido de colocar nos netos esse nome. Só que na época já tinha alguns netos que já tinham nascido. E aí veio esse nome, né, que é Ayla Gottelieb Santos Correia. Então, com o intuito de honrar minha família, de não deixar esse nome morrer, foi por isso que eu decidi. Eu falei, cara, Gottelieb, quase ninguém conhece, é um nome bom, bonito, eu acho que vai marcar, e um nome bom para criar marca, né? Porque inicialmente eu trabalho como Ayla Gottelieb hoje, mas a intenção futuramente é transformar no Gottelieb Engenharia apenas. Dezembro tá chegando. E com ele, inúmeros milhares de colegas de profissão você vai ganhar. Ou seja, milhares de estudantes se formarão na engenharia civil. E talvez, Ayla, muitos deles, e muitos delas principalmente, estão sonhando em escrever uma carreira profissional assim como é a sua. Feita essa pequena introdução, qual é a dica que você pode dar para quem vai sair da faculdade ali no início de dezembro e sonha em ser alguém dentro da engenharia civil? Primeira coisa, se conheça. Acho que é muito importante saber, e como eu já tinha falado, o que te preenche, porque você vai trabalhar com aquilo o resto da vida. Ninguém vai ficar trocando de área de 2 em 2 anos. Sim. Quando a gente empreende, até porque não é muito fácil, né? Você recomeçar. A segunda dica que eu falo, dentro da engenharia a gente não estuda empreendedorismo, né? Pelo menos na minha época, não sei hoje. Então corre atrás de estudar sobre empreendedorismo. Não tenha medo de ser autônomo. Às vezes a gente fica, tem que arrumar emprego e tal, tem que fazer, precisa ser CLT, mas tem um mundo de oportunidades aí para quem é autônomo. Então, não tenha medo, estude bastante, está na hora de arregaçar as mangas agora e ir para a labuta. Não é fácil. Quantas vezes eu virei noite em um ônibus viajando ali para ter meus primeiros conhecimentos, minhas primeiras experiências. Então, não estou falando que todo mundo precisa virar à noite, não. Não é isso. Mas corre atrás mesmo, porque enquanto a gente é jovem, a gente tem energia. Claro. Quanto mais velho, mais cansado a gente fica, né? O corpo já não aguenta mais tanto quanto... Eu falo, tô com 32, mas a Ayla dos 25 aguentava um batidão que hoje não tá mais tão assim... Sabe, para recuperar depois é um pouquinho, não pode ter barulho, quer mais calma. Antes não, podia
o som tocando lá que eu dormi em uma pedra. Então, é isso. Não tenha medo, regaça as mangas aí, vai pra terapia pra trabalhar os medos, as inseguranças e deslanchar. A nossa vida se parece como um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, Ayla, é que, se a gente parar pra pensar, todo livro que se preze tem páginas, positivas ou negativas, a enumeração das páginas, tem o título, tem a capa muito bonita, com a ilustração muito chamativa, tem a conclusão, e tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que todo livro tem, que você vai me responder agora. O que é? Vai com a letra C. Já falei capa e conclusão, mas tem um outro tópico em todo livro que começa com a letra C. Tô nervosa, vou conseguir pensar não. Capítulo. Todo livro que se preze tem capítulos. E assim como as páginas, bons ou ruins. E na nossa vida enquanto seres humanos, nós temos várias formas de viver capítulos. E automaticamente, né, ter capítulos inseridos na nossa história de vida. Logo, o capítulo pode ser, na nossa vida, tá? Um dia, um momento, um período, uma conversa, um conselho, uma briga. E pessoas que são únicas, marcantes e edificantes na nossa história de vida aqui na Terra. No livro da vida da Ayla Gottlieb, como você definiria e qual a importância de 2 capítulos que atendem por 2 nomes? Adriana e Dirceu. Base e proteção. Para mim, essas seria o título, porque se eu tô aqui hoje foi porque eles investiram em mim. Eles não medem esforços. E tô chorando porque tô vindo de uma semana de muitas emoções. Sim. E eu ver eles vibrando. Porque eu falo que, assim, sair dessa sociedade trouxe alguns impactos que mexeram muito com a gente. Sim. Mas ver eles me apoiando naquilo que eu sonho também traz impacto, sabe? Ver eles vibrando com as minhas conquistas e, às vezes, eles não concordando, eu vejo que eles me apoiam. Então, eu falo que é a base e a proteção, porque talvez se eu não tivesse eles também, essa coragem não afloraria, sabe? Então, esse capítulo aí tem um espaço muito grande no meu coração. Qual é o grande momento que você já viveu com seus pais? É aquele momento em que você, enquanto filha, jamais vai se esquecer. E talvez eles não vão se lembrar desse dia, dessa conversa, desse conselho, dessa briga, enfim. Mas você jamais vai se esquecer. É difícil escolher um. São tantos. Eu acho que um deles foram... Nesse intercâmbio, eles foram lá me visitar, passear. As 2 últimas semanas, eles falam que foram me buscar. Mas a jovem adulta que odiava falar que eles foram me buscar. Eu não precisava ter ido me buscar, mas acho que foi muito gostoso esse reencontro, poder apresentar todas as pessoas que cuidaram de mim, que eu tive 3 famílias lá, morei em 3 casas. Apresentar e levar a gente para conhecer as coisas, passear. Então, eu acho que isso não é todo mundo que tem esse interesse de viver aquilo que a filha experimentou. Então, eu acho que isso foi uma fase muito marcante. E, recentemente, acho que o casamento também foi muito marcante, porque tivemos muitos atritos, mas foi satisfatório demais ver a minha mãe me ligar essa semana, principalmente, segunda-feira, e falar assim: nossa, minha filha, eu nem tirei fotos. A única foto que eu tirei saiu toda tremida, foi muita emoção e tal. E compartilhando, e você vê o brilho do olhar dela, que o sonho dela era me casar. Ela não sonhava em casar, não. Mas o sonho da minha mãe era casar. Então,
Mas eu acho que quando a gente conhece a pessoa certa, o sonho aflora na gente, sabe? E então eu acho que ver ela vibrando, feliz, né? Sem pensar na parte negativa que já tinha acontecido, só focando na parte positiva, eu acho que foi um fim de semana para poder selar toda a felicidade, toda essa nova etapa, sabe? O que é ser filho de professora? Olha, essa tem que ser exemplo, porque senão é muita fofoca. Já vivi isso, já passei pela mesma situação que a sua. Sei exatamente. Pois é isso. Ser filho de professor é ter que tomar muito cuidado, porque senão... Ainda mais na escola em que ele trabalha. Ainda mais ela ainda dando aula pra você na plena adolescência ali dos meus aconteceu isso 14, também 15 comigo. anos. Sei exatamente o que é. É isso. Assim como eu te falei em relação à questão dos capítulos positivos e negativos, e talvez o capítulo mais, ou os capítulos mais importantes da sua vida, né? Que corresponde, né, ao seu pai e à sua mãe. Na nossa vida nós temos capítulos positivos, como eu disse, e capítulos negativos. E é assim a vida de todo mundo. Se você andar aqui na Barão do Rio Branco, parar qualquer pessoa e perguntar qual que é o capítulo triste da sua vida, você tem? Todo mundo vai falar, eu tenho. Tenho vários, enfim. Na vida da Ayla Gottlieb, qual é o capítulo mais triste e o que você fez ou está fazendo para passar por cima dessa adversidade? A gente tem que ressaltar a parte triste. Faz parte da vida, né? Acontece. Eu acho que no início do ano passado eu tive um início de depressão. E eu acho que era justamente por não estar vivendo o meu propósito. Então, foi uma coisa que me marcou muito, muito mesmo. Mas eu não contei pra ninguém isso. Procurei ajuda sozinha, porque eu me conhecia, eu sabia que as coisas não estavam normais. E procurei ajuda, precisei tomar um remédio, mas, graças a Deus, eu só fui contar pros meus pais, pras pessoas. A única pessoa que sabia era o meu namorado, que hoje é o meu marido. Então... Mas eu falo que isso foi uma superação. Talvez se eu não tivesse passado por isso, não teria tido o combustível para sair dali, sabe? Sim. Mas claro que foi ajuda, foi terapia, foi tudo junto. Eu não ia conseguir sair dali sozinha, né? Mas, graças a Deus, essa fase já passou. Agora é focar na parte boa. Com certeza. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Vida. Felicidade. Deus. Fé. Amor. Companheirismo. Casamento. Parceria. Mateus. Leveza. Governador Valadares. Como que eu vou explicar? Qual que é a palavra que eu não tô conseguindo trazer a palavra. Fique à vontade, por favor. Mas eu acho que é ancestralidade, né? Que eu vim daqui. Taiwan. A saudade. Saudade. Meu tio. Qual o nome dele? Chama de Timozinho. Mas o nome dele mesmo? Valmor. Quem foi o tio Valmor na sua vida? O tio do sorvete. O tio da farra que brincava com a gente. Enchia o carro com todos os primos, levava, passeava. Morreu de uma forma muito repentina. Tava no intercâmbio na época. Mas é isso. Ele deixa saudade muito grande. Tenho certeza que no último sábado ele estava lá presente, né? Com certeza. Em memória. Ainda mais que pensamento. descobrimos que ele seria vovô. Oh, meu Deus, nossa senhora, com certeza ele estava presente. Agora é o jogo do subestimado e o do superestimado.
Você como uma mulher muito inteligente, filha de professora, né? Com certeza sabe o significado da palavra superestimado, certo? Não precisa que explicar. Ufa, tô brincando. E o subestimado é justamente aquilo que é o contrário de superestimado, beleza? Me fale uma comida superestimada na sua visão, que você não come de jeito nenhum, você vê todo mundo se esbaldando nela, você fala, como é que pode gostar disso? Azeitona. Você não gosta de azeitona? Mesmo sem caroço? Não, nem com caroço, nem sem caroço. Você pode triturar a azeitona no meio da comida que eu vou sentir que tem azeitona. Pode ralar ela, qual Pode. queijo? Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Superestimada. Você não bebeu de jeito nenhum no seu casamento. Cachaça. Não, vai. A cachaça caipirinha. Nossa, não dá. Ainda mais se tiver metanol, né? Deus me livre. Brincadeira. Se tem uma coisa que não tinha no meu casamento, era isso. Amém. Porque a gente comprou as bebidas em abril, Ô, então... glória. Todo mundo bebeu Todo tranquilo. mundo bebeu leve. Ai, meu Deus. Me fale uma comida. Agora comida não, perdão. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, que você acha superestimadíssimo. Se tiver um show aqui em Valadares, suas amigas vão, os casais de amigos vão, mas você e o Matheus não vão de jeito nenhum. Mas todo mundo da cidade vai, mais menos vocês. Independentemente do gênero. Deixa eu ver aqui. Ai, eu sou tão eclética. Eu gosto Mas de... deve ter uma banda, um cantor, uma dupla, que você não vai de jeito nenhum. Ai, difícil de lembrar assim. Eu não iria. Calcinha preta. De jeito nenhum. Não. O que as pessoas superestimam demais na engenharia? Eu acho que não dar os devidos cuidados que deveria dar as coisas. O que as pessoas superestimam demais na vida? Cuidados nossos. Às vezes as pessoas deixam de lado, né? De dar atenção. Às vezes tem alguém do lado que precisando de ser acolhido, e eu acho que às vezes a gente não percebe na correria do dia a dia essa sensibilidade. Me fale uma comida subestimada. Que é aquela que você gosta muito, mas você vê que muita gente não gosta. Aquele tipo de comida, Ayla, que eu faço muito esse exemplo. Você tá num barzinho à noite com os amigos e tal, casais de amigos, enfim, família. E aí, cardápio tem muita coisa, né? Claro, depende do bar, do restaurante. Brincadeira. E só você vai pedir aquilo que você olhou lá. Ninguém vai nem pedir, muito menos comer, mas só você vai comer. Banana frita. Gosta? Eu Taca amo aquele banana monte de sal. frita. Não, canela e açúcar ainda. Ah, Ó, não, vanilla e açúcar não, aí não. aprendi com a minha bisavó, ela fazia pra gente. Mas eu amo banana frita. Eu gosto de banana frita em tudo. Pode pôr no macarrão, no arroz, tudo. Posso sentar no bar, pedir uma porção de bananinha frita, assim, ó. Gosto. Mas não é todo mundo, a pessoa fala que é exótico, mas eu gosto. Vivendo e aprendendo, legal. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Subestimada. Eu gosto muito, né? Que eu vou E pedir. você vê que muita gente não toma, não gosta, e você fala, não, eu amo. Chá. Tem muita gente que não gosta de chá, porque eu tomo sem açúcar ainda. Não gosto. Nossa. Se colocar açúcar fica aqui tremelado, eu não gosto, não. Mas é porque lá em Taiwan foi onde eu aprendi a tomar chá, porque eu não tomo Ela café. É chique, né? Aprender então eu amo. Eu não tomo café até hoje, né? E aí as pessoas estão... Temos um problema. Eu não também tinha 2 anos quando eu fui pra lá que eu não tomava refrigerante. Sim. Então, aí, toma refrigerante. Não tomo. Toma café, não tomo. Eu falei, tem que aprender a tomar alguma coisa. E aí foi o chá. E lá eles servem chá sem açúcar. Então, eu aprendi a tomar o chá sem açúcar. Então, eu falei, agora que eu aprendi, por que eu vou desaprender? Não. É uma coisa que eu gosto. Tem que fazer um parêntese aqui. Mineira que não gosta de café? Justamente. Não sei explicar. Venci a faculdade de engenharia de 5 anos, estudando madrugada adentro, sem tomar café. E sem energético também, porque nunca fui. Não, energético também. Do não sou muito energético. fã, mas café mineira não toma café? Não tomo café.
Ainda mais com raiz do Espírito Santo, né? A família do meu pai lá, a maioria planta café. Da onde ele vem. Meu Deus do céu. Que é de Pequiá, ali, aquela região de Maiuaçu. Conheço. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimado ou subestimada. Aí já é o contrário, é aquela banda, cantor, cantora ou dupla, que você, juntamente com seu marido, vão, mas... Seus amigos, não, vai ter na grade da Expo Agro. Não, nesse aqui a gente vai, mas ninguém vai com vocês. Meu marido iria por causa de mim. Mas seria a Pitty. Minha musa da adolescência. Uau. Primeira vez que alguém fala Pitty aqui. Eu adoro ela. Eu sou de sertanejo, 100%, 227%. Mas talvez você vai lembrar. Tinha uma promoção da Coca-Cola que você juntava as tampinhas. Isso em 2004, lembro até hoje. Que aí tinha aquela promoção dos mini CDs. Uhum. E aí tinha um vermelho, amarelo, preto. Sei. Tinha um verde. Esqueci, não sei agora o nome daquele verde. Enfim. E eu conheci a Pitty no CD vermelho que eu tinha. Eu lembro até hoje as músicas. Que tinha do Charlie Brown, tinha do Detonautas, tinha do Rapa, tinha CPM 22 e tinha da Pitty, que é... Teto de vidro? Não. O do robô, dos olhos de robô. É anacrônico, né? Não, Pane não. no sistema. É alguém... esse aí. Lembro. Essa foi a primeira, né, que estourou dela. Nem sabia. É. Lembra dessa promoção da Coca-Cola? Lembro. Tinha os CDs? Tinha. Ficava bravo que não conseguia enfiar no som do carro, porque era muito pequenininho. Eu ficava em casa ouvindo e eu nem escuto nenhuma dessas músicas no questão do gênero. Mas marcou muito a minha infância, muito nostalgia. Não, mas só pra você ter ideia, quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu pintei meus pontos de cabelo de Meu vermelho Deus. por causa da Pitty. E aí a filha da professora no Imaculada... Mas a minha mãe, melhor ela fazer agora do que quando eu tiver adulta, né? Então... Faz sentido. Defina a sua vida com uma palavra. Gratidão. Defina a sua história de vida com uma frase. É engraçado que eu falo assim pra ir. Tem uma que eu coloco no meu WhatsApp que fala pra gente não ter foco no problema, e sim na solução. Então eu levo isso pra minha vida. Defina essa conversa com uma palavra. Reviver. Foram muitas histórias e sentimentos. E essa aqui que é a ideia e foi... E é com um sentimento de gratidão que eu te agradeço eternamente por ter aceitado. Principalmente, né? E ainda mais que quando a gente marcou, eu nem sabia que era justamente na quinta-feira após o dia do seu casamento. E você foi super solícita. E gratidão mesmo por ter aceitado o convite. Foi uma honra. Parabéns por ser quem você é. Sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Obrigada a todos que estão assistindo aí até o final. É isso. Tamo junto, Ayla. Obrigado mais uma vez. E o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que amanhã teremos, né, a gravação do episódio de número 1303. Quem será ou qual será o entrevistado de amanhã? Você saberá justamente amanhã, a partir de 12:00 no meu canal do YouTube, Vozes de Valadares. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.